Nos últimos 50 anos, muitas das soluções propostas não tiveram sucesso, por exemplo. Então, vamos analisar o passado para fazer uma análise crítica, conhecendo a história, uma análise crítica do que nos é apresentado como soluções no presente. Então, em 78, por exemplo, através da modelagem de oferta e demanda para mais de 200 utilitários nos Estados Unidos, foi projetado que até o ano de 2000, cerca de 60% dos carros poderia ser eletrificada e que apenas 17% da potência de recarga viria do petróleo. Essa foi a projeção de 1978 para o ano de 2000. Depois a gente vai ver, para cada um desses itens, o que aconteceu na realidade. Em 79, um influente estudo da Harvard Business School projetava que, em 2000, os Estados Unidos poderiam satisfazer 20% de suas necessidades energéticas através da energia solar. E muitas das soluções propostas não tiveram sucesso. Por exemplo, em 80, esse físico, Sorenson, prevê que 49% da energia dos Estados Unidos poderia vir de fontes renováveis até 2005. Em 94, o Hypercar Center estima que o material leve e design permitiria a construção de carros econômicos com declínio de 95% na poluição. Em 94, o Intertechnology prevê que a energia solar poderia fornecer 36% do calor do processo industrial dos Estados Unidos em 2000. Foi em 94. Em 99, o Departamento de Energia dos Estados Unidos esperava que o sequestro de 1 bilhão de toneladas de carbono para o ano 2025. Agora, já em 2000, empresas de célula combustível anunciam plantas de produção de 250 kW que podem caber em uma sala de conferências e produzir energia por 10 centavos por quilowatt-hora, com o objetivo de chegar a 6 centavos até 2003. Em 2008, Al Gore disse: hoje eu desafio nossa nação a se comprometer a produzir 100% da nossa eletricidade a partir da energia renovável e limpa, fontes verdadeiramente livres do carbono em 10 anos. Esse objetivo é alcançável, acessível e transformador. Em 2009, a cientista genética Venter anuncia planos para desenvolver biocombustíveis de próxima geração a partir das algas, em parceria com a ExxonMobil. Como as coisas se saíram? Então, a capacidade nuclear global é de apenas 20% da previsão da Agência da Energia Atômica de 70%. O Hypercar está longe de ser visto. A solar e a energia eólica respondem por uma minúscula porção da geração de eletricidade dos Estados Unidos. 70% da geração de eletricidade dos Estados Unidos vem do carvão e do gás natural. Células de combustível não funcionam como era esperado e projetado e vendido. Híbridos são 2% das vendas de automóveis nos Estados Unidos hoje. Venter, que é aquela cientista, anunciou que a sua equipe não conseguiu encontrar algas que podem ser convertidas em biocombustíveis em escala comercial, e agora eles vão trabalhar com linhagens sintéticas. Então a gente viu o que a história demonstrou. E existem ainda outros revolucionários que surgiram no passado e que a gente pode colecionar. Os outros revolucionários que vão levar o mundo à abundância energética e vão substituir o petróleo, essa energia suja. O petróleo do Mar Cáspio já foi um dia revolucionário, as areias bituminosas do Canadá também já foram, e agora já foram esquecidas, perderam o elan. Os hidratos do metano, também no passado, já tiveram um grande cartaz. O petróleo das águas profundas do Golfo, da costa da África e do Brasil. O hidrogênio, ninguém se lembra de onde, não só não se lembra, como ninguém dizia de onde, o hidrogênio. Os biocombustíveis, o tight oil e o shale gas, é a bola da vez. Até quando? E a eterna futura fusão nuclear, que também, quando não existe nada, se apela novamente para a fusão nuclear, como uma abundância energética que o mundo precisa para crescer infinitamente, apesar de a gente viver numa bola. Tight oil e shale gas, fratura das reservas de gás de xisto e óleo leve em rochas densas, o chamado óleo apertado light, ou LTO, foi conduzido em escala relevante nos Estados Unidos, tá certo? Em 2005, uma lei isentou a indústria de ter que provar que as águas subterrâneas
são livres da contaminação, abriu caminho para o desenvolvimento dessa indústria, e logo depois veio o boom do fracking, que atingiu uma escala sem precedentes. Não há dúvida. Em 10 anos, então, a participação do gás de xisto na produção total de gás dos Estados Unidos aumentou de menos de 3% para mais de 40%. Mais de 100 mil novos poços foram perfurados. Apesar da rápida diminuição da taxa de extração por poço, a partir do momento que ele passa pelo pico da produção, a taxa total pôde ser significativamente ampliada em pouco tempo. Mais recentemente, com o colapso dos preços do gás natural, no verão de 2008, as receitas do gás extraído já não podiam cobrir os gastos com novos investimentos. Então, novos empréstimos, direitos de perfuração e de terras adquiridas foram vendidos. A queda nos preços do petróleo desde outubro de 2014, acho que foi até um pouquinho antes, e a depreciação financeira das reservas de petróleo e gás. Depreciação financeira porque as reservas são dadas como garantia dos empréstimos, então expuseram a natureza especulativa dessa atividade industrial nos Estados Unidos. Essa é uma realidade que se vive hoje, as consequências dessa redução do preço para essa indústria. Atraso no desenvolvimento das reservas e redução dos investimentos. A extração do petróleo e do gás nos Estados Unidos, então, vão em breve ter um declínio na produção. Na verdade, já houve um declínio, um pequeno declínio, agora no passado bem recente. A gente vai tratar disso à frente. Os custos exploratórios são crescentes, especialmente se você considerar essa origem do petróleo com as origens do petróleo convencional. Enquanto os preços eram altos e as taxas de extração cresciam, foram externalizados graves danos ambientais, o consumo insustentável de água e a transformação de áreas rurais em paisagens industriais, foi o que se verificou. Essa tecnologia do fracking ela exige uma quantidade abundante de água, e além de demandar água, demanda também a sua deposição depois de usada, e existe também a questão da sismicidade, que é induzida por essa atividade, e a fuga de hidrocarbonetos voláteis, atingindo lençóis freáticos ou o próprio ambiente. A decisão do Estado de Nova York de proibir o fraturamento hidráulico, que aconteceu em 2014, dezembro, causou já debates públicos prolongados. França, Bulgária, República Tcheca, Escócia, Holanda, todos esses países proibiram o fracking ou impuseram uma moratória. Esse gráfico mostra o número de equipamentos de perfuração ativos versus a produção do petróleo de origem tight. Então, a gente vê que haviam 1.591 equipamentos ativos e produzindo 8,9 milhões de barris dia em outubro de 2014, já que em março de 2015, o número de equipamentos ativos, acho que eu errei aqui, é 866, e a produção de 9,4, então a produção ainda subiu, mas o número de equipamentos não é esse, mas é muito menor, é 866, praticamente metade. E a produção ainda conseguiu se manter crescendo nesse período. Então, aqui a produção dos Estados Unidos mostra que realmente houve um aumento brutal da produção graças ao petróleo dessa origem tight. Então, você tinha o pico do petróleo convencional em 1970, 10 milhões de barris. Agora, vamos olhar o que está acontecendo aqui. Então, a gente viu que já o número de equipamentos ativos funcionando para extrair o petróleo já caiu significativamente com a queda dos preços do petróleo. E o que a gente pode esperar com relação à produção do petróleo no futuro? É justamente que ela também caia, seguindo essa diminuição do número de equipamentos ativos por conta da diminuição dos preços, considerando que o custo de produção não diminuiu. Diminuiu o preço no mercado, o custo de produção não diminuiu necessariamente. Houve aumento de produtividade desses equipamentos, é preciso dizer, mas a gente já consegue observar que, a partir de março de 2015, foi a máxima produção mensal. De lá, a produção tem caído
E o que a gente pode esperar é que, caso os preços do petróleo não se recuperem, essa produção vai cair talvez numa velocidade maior. A Comissão Europeia adotou recomendação com princípios mínimos para a emissão da licença de perfuração. Por exemplo, distância mínima de áreas edificadas e de aquíferos, estabeleceu essa distância. Definiu participação do público como parte da avaliação ambiental antes da emissão das licenças. E a experiência nos Estados Unidos mostra que o sucesso da produção local nos Estados Unidos está ligada a características específicas que não existem na Europa, por exemplo, e provavelmente não existe em nenhum outro país. São aquelas questões que eu já tratei, mas eu ainda vou tratar mais aprofundadamente a seguir. Durante a história comercial de 150 anos de produção do petróleo e gás nos Estados Unidos, uma ampla infraestrutura econômica já foi estabelecida. Então, existem milhares de pequenas, médias e grandes empresas fornecendo equipamentos, serviços, um setor extremamente desenvolvido. Muitos milhares de novos poços são perfurados a cada ano, com mais de 1.000 unidades de perfuração ativas. A densidade populacional, como eu já tinha dito, é muito baixa, o que facilita essa atuação dessa indústria. O potencial de protesto civil é também menor, embora nos últimos anos tornou-se cada vez mais influente, o que levou à proibição, por exemplo, do fracking em Nova York. Então, existem pré-requisitos conjunturais específicos dos Estados Unidos que permitiram essa elevação da produção. Por exemplo, eles permitem que empresas adquiram direitos de perfuração, o acesso a empréstimos e outras injeções de capital barato, fruto da reação do Banco Central Privado norte-americano ao agravamento da crise de 2008 e 2009. Agora vamos mudar um pouco de assunto, falar da questão de algumas visões diferentes com relação a aspectos econômicos relativos à indústria do petróleo. Aqui eu vou apresentar a visão de alguns estudiosos do pico da produção, e aqui eu vou apresentar uma visão que eu considero muito interessante dessa pesquisadora. Na verdade, ela é atuária originalmente, mas ela é estudiosa da questão da energia. Então, com relação aos custos de exploração e produção, então, a expectativa, segundo esse grupo de pesquisadores, genericamente, tende a crescer. Segundo a visão da GAIL, também tende a crescer os custos de exploração e produção. Por outro lado, os preços do petróleo e dos derivados ao consumidor. Esse grupo aqui normalmente acredita que cresce na mesma proporção que cresceria, talvez, mas também cresceria esse preço. Já na visão da GAIL, não necessariamente. Os preços podem diminuir. Isso depende, por exemplo, dos salários dos consumidores e do endividamento das famílias, que podem ou não arcar com preços elevados dos derivados. Então, com relação aos salários dos consumidores, esse grupo de pesquisadores não faz nenhuma correlação entre o preço dos derivados e o impacto dos salários, não vê correlação. A GAIL acredita que preços altos deprimem os salários, porque o empresariado, quando passa a perceber menores margens do seu negócio, por conta do aumento dos custos da energia, eles procuram endurecer a relação com os trabalhadores, diminuindo os salários para poder recompor suas margens. Oferta ou demanda, sobre a questão da produção. Então, esse grupo acredita que a produção vai variar conforme uma restrição na oferta. A GAIL não necessariamente, ela acredita que existe uma redução na capacidade de compra, ou seja, é a recessão, é a incapacidade de pagar por derivados caros e todo o seu impacto na economia e no orçamento das famílias assalariadas, é que pode levar uma diminuição da capacidade de compra, e essa diminuição da capacidade de compra deprimiria os preços, e essa depressão dos preços causaria, em última análise, a redução da produção. Então, são em termos de pontos de vista. Esse grupo defende que é importante reduzir a importação, os países que são dependentes de importação. A GAIL ela tem uma visão mais do ponto de vista dos exportadores, porque ela considera que os exportadores precisam de receita ou o sistema se desintegra. Ou seja, se os países exportadores não tiverem uma determinada receita que mantenham
funcionando a sua indústria que exporta petróleo, existe o risco dos investimentos deixarem de ser feitos, da produção futura diminuir e a economia global, que depende para o seu funcionamento considerado normal para o passado recente, seria impactada por uma interrupção ou por uma diminuição severa dessa produção. Esse índice é energia recuperada sobre energia investida, é um indicador que avalia a qualidade do seu petróleo e de outras fontes de energia. Eles consideram muito importante esse fator, que compara o quanto você recupera em relação ao quanto você investiu para se produzir aquele campo, aquele petróleo. A HU considera que é mais um indicador para tentar entender o problema. O pico de Hubert, que é o pico da produção do petróleo, é muito provável que a produção do petróleo, segundo esse grupo, se comporte segundo a linearização proposta por Hubert para a avaliação da produção composta de diversos campos. A HU acredita que é improvável que esse tipo de linearização consiga reproduzir a produção futura do petróleo, uma vez que ela acredita que esses aspectos econômicos vão ter uma influência mais severa do que a simples projeção linear da produção de diversos campos compostos.